Olá, valienses! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Danilo e você está no canal Gay Cristão. E o que aconteceu, né? Que eu voltei desse ato de não sei quanto tempo aí. Eu me mudei, gente, e fiquei procrastinando para fazer um cenário para o canal. Então eu já lhe adianto que vai ter novamente um hiato, porque eu vou montar um cenário melhor do que esse clean aqui, porque não é minha vibe, tá bom? Mas eu voltei, claramente, como você pode ter visto aí no título, referente ao acontecimento que está acontecendo hoje, dia 24/11. O Brasil entra em campo para a Copa Mundial de 2022 no Catar. E aí, como você já leu o título, eu vim aqui comentar algumas questões, porque nesses últimos 5, 6 dias estava me batendo essa questão aí sobre futebol, religião e política. E se realmente não se discute isso, né? E aí, por esse motivo, estou aqui de verde e amarelo, né, para comentar com vocês. Então, antes da vinheta, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá! É valienses porque é bem-vindo ao Vale. Será que eles vão entender a referência? Espero que sim. Vai, gravando. Play. Diálogo, discussão, debate. São itens assim que normalmente as pessoas elas têm muito receio, né? E acreditam que sempre são palavras que automaticamente são problemáticas. Infelizmente ou felizmente, eu acredito que não, tá? Diálogo, discussões ou até mesmo um debate faz com que você tenha noção do que a outra pessoa pensa e, consequentemente, aí você conseguir dialogar com ela realmente, né? Questionar ou até mesmo entender o ponto de vista dela. Mas quando você vai para um debate ou quando você vai para uma discussão, você tem que entender primeiramente que você vai para ouvir a pessoa e não simplesmente para impor o que você acredita. E quando você impõe, automaticamente não é um debate. Você só está ali para exercer a função de fazer com que a pessoa escute, legitime o que você tem a dizer. Confesso eu que é muito difícil eu ter esse mesmo discurso vívido na minha vida. Mas ao longo da minha história, ao longo da minha trajetória em conversas com pessoas que pensam diferente de mim, eu fui percebendo que quando você ouve é melhor do que quando você já impõe a sua ideia. E uma das coisas que eu acho mais difícil em você manter essa coerência, né, de você ouvir a outra, é quando esse outro, né, infelizmente é meio abstrato o que eu estou falando aqui, e pode sim ser problematizado, mas esse outro, ele tem esse discurso normalmente preconceituoso, até mesmo racista, misógino, fascista e assim por diante. E aí quando você ouve o outro, às vezes você está querendo... essa pessoa pode até achar que você está legitimando isso, e não é bem assim. Você ouve às vezes a pessoa exatamente para você entender o ponto de vista dela, e aí você tenta mostrar para ela de uma forma calma, principalmente, que é o que eu acho mais difícil, né, nesses casos, de você mostrar, não, ó, esse pensamento ele é um pensamento errado, né? Ele não é o certo em questões assim. Porque eu acredito que nós nunca devemos, principalmente, partir para um diálogo ou uma conversa violenta. É difícil, somos humanos, somos falhos, mas como cristão, eu acredito que o melhor mecanismo seria o mecanismo da paz. Mas enfim, futebol, religião e política. São três coisas que normalmente todo mundo fala, não se discute. Mas eu vou ser bem sincero, com a Copa sendo realizada no Catar em 2022, e depois de termos passado aí, né, as eleições, então essa Copa foi totalmente diferente, né, porque normalmente ela acontece antes das eleições, e dessa vez foi depois das eleições, se percebeu sim que futebol, religião e política, principalmente para nós brasileiros, está assim, ó, totalmente unido. Vou falar de cada um desses itens separadamente e depois eu vou tentar aí explicar para você essa união. Futebol. Eu, né, como um jovem gay, sofri muito preconceito no futebol. Na escola, eu era normalmente o último a ser escolhido, porque eu era péssimo em futebol. Não estou falando que eu era péssimo em outros jogos, porque em queimada, vôlei, eu sempre era bom. Mas aí o futebol, eu era péssimo. E, consequentemente, eu percebia que isso era um problema ali, naquele grupo, né? Como que eu
iria lidar com isso? E automaticamente eu fui ficando mais próximo das meninas. E aí automaticamente eu era chamado de viado, porque eu não gostava de futebol. E aí quando alguém perguntava pra mim, qual é o seu time que você torce? E aí eu falava, olha, sempre tive na cabeça que ou eu torceria pro Palmeiras, devido minha mãe ser palmeirense, ou eu iria torcer pro São Paulo, por eu morar no estado de São Paulo. Coisa de criança. Achava que fazia sentido, tá, gente? E aí, automaticamente, se eu falasse que eu era palmeirense, o grupo que não era palmeirense falava pro time do palmeirense, você tem um viado no seu time. Se eu falasse que eu era do São Paulo, acontecia a mesma coisa, mas com mais ênfase, por causa da questão do Bambi. Então, assim, eu sempre falei, não gosto de futebol, não torço para nenhum time, e ponto. Exatamente para me privar disso, para eu não ter esse problema aí. E aí o que acontecia? De 4 em 4 anos, temos Copa do Mundo. Mas aí era diferente. Eu não era mais palmeirense ou São Paulino. Eu era brasileiro. Independente se eu era gay ou não, o pessoal gostava. O time era um só. E isso, aos meus olhos, era maravilhoso. Então, por esse motivo, que de 4 em 4 anos, eu adoro futebol. Mas, aí, tem aí uma questão que a gente tem que envolver, a questão de religião. Sempre tive, por ser adventista, uma questão um pouco mais crítica sobre o futebol. Porque o futebol sempre foi falado, principalmente nas igrejas, que ele transforma as pessoas. Então eu sempre vi, às vezes, aquele ancião, né, todo engravatado, todo bonzinho. Quando chegava nos acampamentos, ou até mesmo nos retiros espirituais, ou nas chácaras que às vezes a igreja organizava, e tinha futebol, amigo, o cristianismo passava longe ali. E aí, por esse motivo, mais uma vez, como criança, como querendo ser certinho, eu me afastava também desse meio. Porque também mesmo os próprios cristãos, dentro do futebol, faziam homofobia comigo, por exemplo. Então, por esse motivo, também me afastava um pouco do futebol ali envolvendo as pessoas religiosas. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre ser cristão, protestante e adventista é a questão de sermos protestantes acima de tudo, né? Então a gente questiona sempre as interpretações feitas da Bíblia e até mesmo questionamos o próprio sistema num todo. E aí quando a gente questiona várias outras questões, nós somos julgados, somos chamados de hereges. E é aí que mora o perigo. Porque religião, ela tem que ser uma questão de ligar nós com Deus e não segregarmos nós em times. E infelizmente, a religião também tem esse poder. A liberdade de consciência que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega, ela é maravilhosa. E por esse motivo, eu acredito fielmente que ela é um dos direitos e uma das dádivas que a igreja tem, mas fiéis bíblicas. Então, quando nós exercemos a liberdade de consciência, a nossa liberdade religiosa, e acima de tudo, mostramos para o próximo que, não é bem assim conforme você acredita. Olha aqui, a verdade é progressista. Como assim você está falando que eu vou para o inferno por ser gay? Se a Bíblia não condena um amor homoafetivo, o que ela condena é promiscuidade, prostituição, pedofilia, estupro e assim por diante. Então, tem sempre essa chave que às vezes a instituição precisa mudar. Infelizmente, não são todas que vão pensar assim. E aí, entra a questão da política. Copa do Mundo 2022 mostrou-se muito isso. O nosso time, em sua maioria, foi a favor do presidente que perdeu a eleição e insiste cada vez mais em tentar dar um golpe de alguma forma. E aí me faz parecer, me pensar até mesmo, será que realmente eu devo torcer para esse time? Como brasileiro, sim, jamais vou torcer para a Argentina, porque também
eles nos chamam de macaco. Mas, principalmente, eu quero deixar aqui uma questão que a política no futebol sempre foi tratada de uma forma muito específica, porque o futebol, o esporte, sempre foi feito para mascarar diversas coisas. A história está aí. Hitler usou as Olimpíadas para amenizar algumas questões de conflitos. Nós, na época da ditadura, fizemos a mesma coisa. A Argentina, na época da ditadura, também. Então nós sabemos que o esporte, principalmente o futebol, é um mecanismo para maquiar os problemas. E aí entra uma questão muito mais abrangente. A Copa do Mundo está sendo realizada no Catar. Eu espero não ofender ninguém com a minha declaração, ok? Principalmente meus amigos muçulmanos. O que eu quero deixar aqui levantado, e é o que eu já ouvi de algumas pessoas que eu sigo e são muçulmanas, principalmente mulheres, foi que a gente às vezes dá muita ênfase para algumas questões no Catar e esquecemos das nossas. E eu concordo plenamente. Eu acho válido a Copa do Mundo ser realizada no Catar até a página 2. Por quê? Estamos num sistema capitalista, nós entendemos que quem dá mais dinheiro, automaticamente conquista as coisas. Mas é dever da FIFA, por exemplo, fazer, exigências para aquele país conceder a Copa. E algumas exigências eu acredito que não foram respeitadas. Porém, nós devemos entender também a limitação desse país. Porque nós estamos falando de um país que é teocrático, Ou seja, ele vive um regime pela questão religiosa. É a mesma coisa se nós, no Brasil, instituíssemos a Bíblia como parâmetro de constituição, teocracia. Então não podemos simplesmente levar em consideração isso. O que eu acredito que deveria ter sido feito é evitar a possibilidade, sim, do Catar ter sido sede. Mas ainda assim, é um país maravilhoso, lindo, rico, próspero, entende? Tenho vontade de conhecer? Eu preferiria conhecer o Egito primeiro, se a gente for falar de países que, eu poderia ser morto por ser LGBT. Porque eu tenho vontade, sim, de conhecer o Egito. O Catar nem tanto. Mas o Egito é mais pela questão histórica, arqueológica e afins. Mas é bem engraçado isso, porque a gente entende que lá eles têm benefícios muito mais interessantes sobre nós. Eles conseguiram construir estádios com metade do nosso dinheiro que foi consumido. Eles conseguiram construir coisas e completar as coisas. Não estou aqui falando mal do governo que estava no período da Copa. Nós entendemos que tem limitações ali, entendeu? E teve, consequentemente, corrupção. Mas ainda assim, nós não podemos também pensar que só por qual motivo ali tem alguns direitos humanos sendo questionados, nós estamos melhores do que eles. Aqui, eu posso me casar. Todo LGBTQIAP+, pode se casar. Aqui, a homofobia foi equiparada ao racismo, então é crime. Mas ainda assim somos o país que mais mata pessoas LGBTs. Então, aonde está essa coerência com nós mesmos? Nós precisamos criticar nós mesmos também, quando criticamos um país que é teocrático, que mata pessoas LGBTs, que lá você não pode mostrar um arco-íris. Nós temos que também ter esse questionamento com nós mesmos. O Ocidente, ele não é esse lugar perfeito, fada sensata. Nós sabemos disso. E nós não podemos achar que o Oriente é cruel porque nós somos menos pior. Entende? Então a gente precisa, sim, olhar para lá, para o país dos outros, mas ver exatamente o que a gente precisa melhorar. E olha como nós precisamos melhorar. Nós, como os ocidentes, nós temos culturas diferentes. Não estou questionando a cultura deles. A cultura dele tem que ser respeitada. O que nós temos que entender é que a FIFA precisa também entender que não dá mais para ir em países que a cultura é uma cultura conservadora extrema. Ser muçulmano não é o problema. Ser religioso não é o problema. O problema é o fundamentalismo religioso e essa cegueira que muitos de nós às vezes têm sobre até mesmo culturas diferentes. Se eu fosse para lá, eu saberia que eu não poderia pegar na mão do meu namorado ou beijá-lo na rua. Já não faço muito isso aqui mesmo, porque
corro o risco de apanhar na rua, só faço isso em lugares muito específicos. Agora, uma das coisas que eu quero deixar aqui claro, que a questão não é questão religiosa. O país do Catar, o problema não é ele ser um país muçulmano, e sim ele ter leis que possibilita os direitos humanos ser jogados por terra. Porque ser muçulmano não é ser homofóbico, assim como ser cristão. Infelizmente, nós precisamos entender isso e, acima de tudo, ok? Prestar atenção nesses discursos que fazem com que o outro seja um monstro da relação e nós somos os salvadores da pátria. Os muçulmanos não precisam ser salvos. As mulheres muçulmanas não precisam ser salvas por nós, ocidentais. Devemos lembrar que lá no Catar existem pessoas LGBTs e elas estão lutando para ter os seus direitos. Só porque nós conseguimos alguns direitos não quer dizer que estamos melhores do que eles. Nós precisamos entender que os direitos deles, talvez que eles estão exigindo, são diferentes dos nossos. Assim como o feminismo muçulmano. Ter o direito de tirar o hijab, ou até mesmo não usar, já está no Alcorão. Isso já é garantido pelo Alcorão. A pessoa escolhe ou não. Quando já o país ele exige isso, aí que está o problema. E outra questão, as mulheres muçulmanas, elas não precisam ser salvas pelas mulheres ocidentais. Entende? O feminismo, ele é muito mais do que permitir uma mulher de usar um short. É muito mais do que isso. Porque no Brasil, as mulheres podem usar o short, mas ainda assim são julgadas tremendamente por outras mulheres por ela usar esse short. E quando ela não quer usar, ela também é julgada por ser careta. Então a gente precisa entender que ser feminista, lutar pelos nossos direitos como comunidade LGBT, vai muito além do que sermos o que quisermos ser. Enfim, que o Brasil ganhe esse jogo, que ele ganhe a Copa, porque para mim vai ser maravilhoso ser hexa nesse ano 2022, né? Com o próximo governo, graças a Deus, menos machista, menos racista, menos xenofóbico, menos tudo de ruim que existe. E, né, espero que vocês tenham me entendido. Até uma próxima, né? E vamos lembrar que antes de ver a casa do outro, nós precisamos fazer a faxina aqui primeiro. Sucesso, paz e Maranata.